Nossa, quanta gente logo no comecinho. E aí, galera, ó, tô com a minha camiseta do Rock in Rio, que o dia do rock foi agora dia 13. E vocês sabem por que o dia do rock foi instituído no dia 13 de julho? Vou contar pra vocês. Deixa eu pegar aqui que eu tava vendo isso aqui agora. O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data celebrada anualmente, o rock foi do Dia do Rock, foi escolhida em homenagem à Live Aid, mega evento que aconteceu nesse dia em 1985. A celebração é uma referência a um desejo expressado por Phil Collins, participante do evento, que gostaria que aquele fosse considerado o Dia Mundial do Rock. O evento também ficou conhecido por conta de grandes artistas, né, do gênero, como Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2, entre outros. E para falar que é uma coisa que expresse mais a liberdade do que o rock com toda a sua liberdade de expressão, com toda a sua irreverência, o rock que mobiliza nações, né? O rock é uma coisa que vem de muito tempo, é uma cultura. Tem vários tipos de rock, tem o rock, aquele rock mais tranquilo, tem quem gosta daquele rock mais pesado. Eu gosto de um rock mais tranquilo, mais sutil, mais... Se é que rock pode ser sutil, né? Ele é sempre irreverente, ele é sempre... né? Rock é rock. Tô aqui com as minhas asas também, ó. Que significa liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de você poder fazer o que você quiser, as asas que ninguém te impede, o céu é de todos, mas as asas são suas, então você pode voar para onde você quiser. E a liberdade é isso, é você poder querer fazer o que você quiser, poder fazer, mas tem uma frase que é muito interessante com esse negócio de liberdade, que é: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, não é verdade? Tudo eu posso, eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. A partir do momento que o meu espaço, eu tô usando o meu espaço, fazendo as minhas escolhas, e dentro das minhas escolhas eu não estou prejudicando a ninguém, o meu espaço está garantido. Mas a minha liberdade está garantida. Mas a partir do momento que a minha liberdade está interferindo no que acontece com os outros, está prejudicando aos outros ou está fazendo alguma coisa que não é bom para o outro, eu estou prejudicando a liberdade do outro. Por que eu resolvi fazer uma live sobre liberdade? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essa semana agora, eu fui caminhar, como eu faço todos os dias. E quando eu fui caminhar, eles estavam fechando uns espaços que tem aqui perto de casa. E eu me senti presa mesmo, como que se eu não tivesse a liberdade de ir e vir. Aí depois, eu pensando direitinho em tudo que tinha acontecido, eu pensei melhor, né? Vamos pensar, às vezes a gente faz as coisas no calor do momento ali, né? Eu tava muito irritada, porque já há algum tempo, desde que começou essa pandemia, o pessoal passa aquelas fitas de contenção, né? Pra você não passar, não transpor os espaços que tem aqui, que é aqui em volta do lago, que é lá na barragem. Pra mim, esse tipo de ação não faz com que as pessoas não transponham os obstáculos que eles colocam, porque não resolve. Eles viram as costas e as pessoas vão lá, arrancam as fitas e entram. Mas é ali que está o problema? É na fita? Ou são nas escolhas da gente transpor as fitas? Né? Você passa por ali e você olha e... não vou fazer, eu vou passar por essa fita. Mas também, o caminhar por ali não vai fazer com que a pandemia piore. O caminhar, não é o aglomerar. Você tem o direito de ir e vir, de você caminhar, mas você não pode transpor para você não... porque as pessoas ali se aglomeram mesmo, né? Final de semana principalmente. Vem muita gente, começa a fazer muitos bloquinhos, então o pessoal pesca ali. Isso é comum, é bem normal. Tá ali, tem um monte de gente pescando ali em volta do lago. O que não pode, porque nós estamos passando por um momento de pandemia. Então depois eu comecei a analisar e pensar em tudo isso e falei assim, gente,
Na verdade, a liberdade que eu quero, eu tava querendo uma coisa que talvez no calor do que eu queria expressar ali, eu devia pensar um pouquinho. Então, pensar, refletir e falar assim, não, eu tô errada. Tô errada porque a minha liberdade, a liberdade que eu quero naquele momento, talvez as outras pessoas não entendam que elas não podem aglomerar ali. E é por isso que eles fecham. Mas para mim, o que deveria ser o correto? Ter pessoas, né, os guardas municipais que ficassem, 2, 3 guardas municipais que ficassem ali, fazendo um trajeto ali mesmo e caminhando por ali, para que não houvessem aglomerações, mas que as pessoas pudessem andar por ali. Porque em nenhum lugar, assim, que a gente ficou sabendo fora do Brasil, foi fechado os lugares, as praças públicas foram fechadas, assim, para... É lógico que teve lugares como na Itália que você não podia andar de forma nenhuma, que estava totalmente bloqueado tudo, mas lá na Inglaterra não foram fechados parques, você podia caminhar, você podia andar, desde que 1 hora diária para fazer os seus exercícios ao ar livre, só, ponto. Porque a gente precisa cuidar da higiene mental também, a gente precisa cuidar do corpo como um todo para a saúde, e fazer uma caminhada faz com que você não fique, sei lá, ajuda você a manter uma saúde mental também. Enfim, a liberdade é isso, é você expressar, é você poder expressar e você caminhar e você poder fazer o que você tem vontade, desde que você não prejudique as outras pessoas. Agora vamos falar sobre liberdade. Vamos falar sobre a tão temida liberdade, a tão almejada liberdade que a gente quer o tempo todo. Eu coloquei uma enquete lá, se vocês sabiam quem era Luz del Fuego. Luz del Fuego, eu anotei aqui porque senão não ia lembrar, né? Você sabe que eu não tenho memória, eu tenho vaga lembrança de algumas coisas. Vamos lá. Luz del Fuego foi uma mulher que nasceu em 1917 e ela morreu em 1967. E ela era muito livre, assim, mas ela também era muito política. O pai dela foi assassinado em 1929. E Luz del Fuego era o nome de um batom argentino e ela adotou esse nome porque ela era de circo, ela era uma mulher muito livre, ela não aceitava as condições da sociedade, que a sociedade impunha. Para começo de conversa, nessa época, na época que ela nasceu, que ela era uma adolescente, ali para os seus 18 anos, 15, 18 anos, que nem existia na época biquíni, ela já andava pelo Rio de Janeiro só de calcinha e colocava uns panos assim, que ela não usava sutiã de maneira alguma. Então, quer dizer, a liberdade dela era incondicional. Mas ela era muito assim, ela foi assassinada, tá, gente? Ela foi assassinada em 1967. Entre outros fatos que se destacava, ela tinha amor por cobras. Ela dançava, ela era uma dançarina, então ela dançava com as cobras, aquelas cobras enormes. Entra na internet, gente, vocês procurem Luz del Fuego, vocês vão encontrar ela. Ela vivia sempre nua. E aí eu vou falar com vocês sobre uma outra liberdade, um outro tipo de liberdade. A liberdade que nos é tirada de algumas formas. Por exemplo, vocês conhecem a história de Penélope e Ulisses? Quem conhece? Eles eram da história grega. E a Penélope, ela fazia... o Ulisses foi pra guerra. E o pai dela queria que ela se casasse de novo. Mas ela amava o Ulisses, amava assim... Era um amor incondicional. Aí o que aconteceu? O Ulisses foi pra guerra e o pai dela queria que ela se casasse de novo. Então ela fez um combinado com o pai. Enquanto ela tecesse uma colcha pro enxoval, ela não poderia se casar de novo. E o pai aceitou. Só que ela tecia durante o dia e desmanchava à noite, para ela nunca acabar aquela colcha que ela estava tecendo. Então ela tecia e desmanchava. Durante 20 anos ela conseguiu enganar o pai. Porque ela queria, a liberdade dela era de permanecer naquele estado de solitude para que o marido voltasse e ela ficasse com Ulisses. Mas o pai dela não queria. Aí o que ela fez? Ficava tecendo a colcha. Aí o que o pai dela falou assim, não, acabou, agora você vai casar, você vai ter outro pretendente. O que ela fez?
juntou de novo lá, conseguiu conversar com o Ulisses voltou. Ela falou assim, ó, então o negócio é o seguinte, tudo bem, só que a gente vai ter que fazer um torneio aqui de flecha. Vou contar do jeito que eu tô vendo aqui, tá? Aí ela foi lá então vamos fazer um torneio de arco e flecha. E fizeram o torneio de arco e flecha. Só que Ulisses veio disfarçado de mendigo e matou todos os pretendentes dela e ficou com ela. Quer dizer, a liberdade que ela queria de ficar com ele, de permanecer com ele, ela conseguiu para ficar com o que ela queria. Então, a liberdade que ela queria, que ela almejava tanto de ficar com a pessoa que ela amava, que muitas vezes nos é tirada, ela conseguiu. Agora me falem mais sobre liberdade. O que vocês acham sobre liberdade? Quem que vocês lembram de alguém que lutou pela liberdade das pessoas? Que lutou para ter o direito de ir e vir? Que lutou pelo direito... aquele livro, esse livro aqui, ó, que eu amo de paixão, que eu já mostrei para vocês várias vezes, que é o livro do amor, ele fala muito sobre a liberdade. A liberdade da mulher, a liberdade do ser humano, mas em especial da mulher. Tudo que a mulher veio conquistando, o passo a passo da liberdade ao longo dos anos e ao longo dos séculos, de tudo que aconteceu. A mulher teve épocas que ela não era livre para se sentar à mesa com o marido. Alguém já leu alguma coisa sobre a história das bruxas? Por que existem as histórias das bruxas? As mulheres eram consideradas bruxas? As mulheres, elas não tinham o direito Bom, primeiro elas não tinham direito de falar. Quem dirá de sentar com o marido à mesa, como nós fazemos hoje, né? Ou de se expressar, ou qualquer outra coisa parecida. Então, algumas das vezes, as mulheres eles falavam, a mulher, ela é uma bruxa, ela é alguma coisa, principalmente se fosse uma mulher de opinião forte, para eles poderem matar, queimar, estuprar. Na época era muito comum isso, né? Estuprava-se as mulheres, matavam as mulheres, em nome de poder ter a liberdade que eles queriam. Então, por isso que às vezes falam assim, porque é feminista. Feminista não, gente, não existe. Quando você já fala a palavra feminista, você já está julgando a pessoa. Né? Você já, porque feminista. Não sou feminista. As pessoas têm que entender como que aconteceu a história. A história vem dizendo. Então, quando as pessoas lutam muito por alguma coisa, é porque tem que entender o que aconteceu lá atrás, nas histórias lá atrás. E hoje, o que acontece? Foi muita briga, foi muita luta para que as mulheres hoje possam usar uma saia curta sem ser difamada, usar um decote sem poder ser difamado, ter a liberdade de usar a roupa que ela quiser, ter a liberdade sobre o corpo dela, ter a liberdade de não estar no padrão de gordura exercida, sabe, que as pessoas padronizam. Eu tenho uma gordurinha aqui, é minha, foi conquistada com muito chocolate. Eu posso ter a liberdade de usar uma blusa curta e passar lá, tá com uma barriga, e aí? Sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não estou te prejudicando. A sua liberdade só não pode ser exercida a partir do momento que você estiver prejudicando alguém. Enquanto você não estiver prejudicando alguém, você é livre. Falei, gente, quase que eu desisti dessa live sobre esse tema, de verdade. Eu quase desisti essa semana porque eu achei muito complexo. Eu achei um tema muito difícil de falar. Porque às vezes o que eu acho que é uma coisa simples, que é uma liberdade que eu posso ter, você pode achar que não é. Não é liberdade isso pra mim. Eu não sei, E às vezes você passa a ideia de ser feminista ou de você brigar muito. Olha, eu acho que a gente tem que brigar pelos direitos da gente, pelo poder de expressar o que a gente quer. Né? A gente tem que ter a liberdade de expressão, a liberdade de poder falar, né, expressar, de poder caminhar, de poder exercer a nossa cidadania. A gente tem que ter o poder de fazer essas coisas. Nada melhor que uma socióloga para falar. A Adriana tá entrando aí. Ela pode muito bem falar sobre isso. Gente, nós temos o direito de exercer isso. Nós temos o direito de poder ir e vir. Nós temos o direito de poder falar o que pensamos, só que sempre muito pensado, para não poder
não ofender, não maltratar. Você tem o direito, desde que você não seja mal educado. Ou de que você não seja... que você não esteja prejudicando, né, a outra pessoa. Esse é o fundamento, eu acho. Você não pode exercer a sua liberdade em cima de outra pessoa, em cima de... eu sou livre para fazer o que eu quiser ou o que eu puder falar. Não. Você não é livre para você poder ofender alguém, né? Você não é livre para gritar com uma outra pessoa. Você não é. Você não é livre pra pessoa estar trabalhando e você ir lá e brigar com ela, xingar ela, sabe? Falar que o trabalho dela é ruim ou qualquer outra coisa parecida com isso, né? Você não é livre pra isso. A sua liberdade termina onde começa do outro. É um tema muito difícil, não é? Eu juro, gente, eu quase desisti. Essa semana, de verdade, eu pensei, falei com a Gabi, falei, Gabi, eu acho que eu vou desistir, porque eu acho muito difícil de falar. Muito difícil. Eu achei muito difícil falar sobre a liberdade. Eu acho que a gente podia ficar aqui horas falando sobre liberdade. E às vezes ia ter muita contradição. Muita contradição. Eu acho que é muito contraditório esse tema. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as liberdades que foram tomadas de algumas pessoas, né? Por exemplo, a escravidão aqui no Brasil. Escravidão. Só de você falar essa palavra já dá uma dor no coração, assim, ó. Não dá? Vocês já pensaram que qualquer um de nós poderíamos ter nascido escravos? A escravidão existiu durante mais de 300 anos. Começou no século XVI, tá? Foi trazida para cá pelos portugueses, né? Ela começou em 1818. Em 1818 existia 1.930.000 escravos aqui. E a Lei Áurea foi decretada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel. A Thalita mencionou aí 12 anos de escravidão. Quem já assistiu esse filme? Quem me falou desse filme também foi a Adri. E eu assisti porque a gente fez uma enquete no Instagram e ela me falou desse 12 anos de escravidão. Gente, é um filme de sofrer. Aquela pessoa que ela já tinha a carta dela de ele não era escravo. Ele foi levado... Eu não vou contar o filme pra vocês, quem não assistiu ainda e quer saber o que é você ser tomado a sua liberdade de vida e você ser escravizado, olha, é uma coisa... É de chorar. Eu chorei, pra falar a verdade, já sou uma chorona por natureza. Chorei muito, porque o filme é muito triste. Tem uma cena que uma das escravas, que é a escrava preferida do senhorzinho, porque ele estupra ela quase todas as noites. Ele vai lá na senzala, o dono dela vai lá na senzala, bêbado, nojento, estupra ela quase todas as noites. Além dele estuprar ela, ele estupra e ele bate. E tem um dia que ela vai na casa de uma mulher lá, que ela vai junto com ela lá, que ela é uma mulher que já ganhou a carta de alforria e ela mora numa casa confortável, casou com um branco. Então, essa menina sempre vai na casa dessa mulher. E ela vai lá, o maior sonho dela é fugir daquele lugar, porque é um desespero tão grande. E ela chega lá e o dono dela lá pergunta pro outro, aonde que ela tá? E ele fala, não sei onde ela tá, mas ela tava na casa da mulher. E ele pega esse negro que tá lá e ele chicoteia, ele começa a chicotear e ela chega. Aí ela fala, não faz isso, né? É uma cena muito dramática. Daí ele pega e fala assim, onde você tava? Você tava se escondendo, não sei o que. Aí ele pega, ela fala, gente, juro por Deus, dá um desespero. Ela pega um pedaço de sabonete e ela fala assim pra ele,
eu fui lá para buscar esse pedaço de sabonete porque eu fico fedendo. Ai, é horrível. Eu fedo, eu sinto o fedor que eu tenho porque a gente não pode nem tomar banho. É muito triste você saber esse tipo de... que isso aconteceu de verdade. Aconteceu, gente. Aconteceu, não foi com uma pessoa, foram com várias pessoas, né? Aconteceu de verdade. Aconteceu, foi muito triste uma coisa dessa. Sabe o que ele faz com isso, com ela depois disso? Ele pega ela, coloca ela no tronco. Ele chicoteia tanto ela, tanto, que as costas dela ficam inteiras em carne viva. Vocês já pensaram no que é isso? Ela não tem um pedaço de sabonete para tomar um banho, ela ir buscar na casa de uma outra pessoa e ela ser chicoteada, até quase a morte. Ela não tem o quê? A palavra liberdade. Não é para a vida dela. Às vezes quando falam assim, no nosso país principalmente, né? A gente ouve assim, o militarismo, né? Eu vou entrar em um assunto muito delicado, que eu sei que algumas pessoas são a favor, dizem, né, que o militarismo, vamos pôr os militares na rua. Vocês já pesquisaram sobre isso? Sobre quantas pessoas morreram quando nós tivemos esse padrão de governo no nosso país? Vocês já pesquisaram sobre isso? É muito triste, né? A pessoa, naquela época, as pessoas não tinham a liberdade de expressão. Elas não podiam. É isso que nós queremos para nós hoje? A gente não poder sair na rua? Se algum dia acontecer de novo com o nosso país isso, o que vai ser da gente? O retrocesso que nós vamos ter? Já pensaram? Não, né? Não pensa, gente. Pensa porque às vezes a gente não sabe da história. A gente tem que começar a pensar um pouquinho na história, né? A ditadura militar, entra lá, desculpa, é que... entra lá, né? Nós tivemos aqui no nosso governo, no governo militar, sequer podemos expressar a nossa opinião na ditadura militar. A gente não pode cantar o que a gente quiser. A gente não pode sair pra rua a hora que a gente quer. A gente não pode 1000 coisas. Vai resolver o problema de roubalheira? Será? Às vezes, a gente precisa pensar no todo num bem comum. Porque os corruptos, as pessoas que estão lá, as pessoas que fazem esse tipo de ação, as pessoas que fazem essas ações, elas estão roubando o que é a nossa liberdade. A nossa liberdade. Quando o governo exerce todas essas coisas ruins, né, que são essa roubalheira, essas coisas, eles estão tirando o nosso direito de ter saúde, o nosso direito de ter educação, a nossa liberdade, né, o nosso direito, a nossa liberdade de sermos educados, de vivermos em uma sociedade mais digna, de termos mais saúde. Eles estão excluindo isso da nossa vida. Nós não vamos ter a liberdade para isso. Nós precisamos saber o que é. Quando alguém fala esse tipo de coisa para vocês, tentem buscar na história o porquê que hoje nós somos republicanos. Por que nós temos a república, né? Por que nós temos... Olhem os outros países que tem aí. Quantos países que a gente sabe que acontecem tantas atrocidades, né? Então, só para fechar essa parte, a ditadura militar no Brasil, ela teve início em 31 de março de 1964 e ela durou 21 anos, com a renúncia de Jânio Quadros. Acho que é isso, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, tá? Mas ela teve início no dia 31 de março e de 1964 durou 21 anos, tá? Vamos citar outras pessoas, né? A Malala, aquela menina que levou aquele tiro na cabeça porque ela
tiraram dela a liberdade de poder estudar, porque no país dela as mulheres não podem, né? As mulheres não podem. Tem várias situações lá, ó. Ela falou assim, ó. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 e palavras dela, tá? Vamos travar uma gloriosa luta contra o analfabetismo e a pobreza. O analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Vamos pegar nossos livros e nossas canetas, pois são as armas mais poderosas. Eu também acredito nisso. Eu acredito que a caneta, o papel, o livro, a educação seja a melhor maneira da gente travar uma guerra, pra gente nunca ser aprisionado a nada. Você buscar informação é a única maneira de você não ficar aprisionado, gente. Você ter uma liberdade de você poder expressar o que você pensa com segurança. O que não te aprisiona é a educação. O que não te aprisiona são as paredes que você faz em volta de você, porque às vezes você fica tão cego, você não busca informação, você só fica atrás das informações erradas, que aí você não vai ser livre nunca. Você nunca vai poder soltar isso que você tem um poder muito grande. A sua liberdade é uma coisa muito preciosa. Para você ficar atento às coisas que te passam, você só vai entender tudo o que acontece ao seu redor quando você se liberta disso. Mas ninguém pode te libertar. A liberdade é uma coisa que nós exercemos pouco. A gente tem que buscar isso sempre. A gente não pode deixar os outros aprisionar. Você não pode se deixar aprisionar. Eu sou uma mulher livre. Eu sou uma mulher livre. Eu vou pra rua a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas você faz isso com consciência? Você realmente faz isso com consciência? Você exerce a sua liberdade com consciência? Existem tantas coisas que nos aprisionam. Religiões. A religião é uma coisa que se eu nasci numa religião católica. Eu sou católica. Mas por eu ser católica, eu não posso olhar para as outras coisas? Eu não posso olhar para as outras religiões e ver o que elas têm de bom e trazer para mim também? Eu posso. Porque eu tenho a liberdade de buscar o ensinamento de coisas boas. E às vezes, se você ficar só assim, você não vai conseguir entender o que é liberdade de verdade. É muito bom você ser livre. Mas exercer a liberdade é uma outra coisa que você precisa exercer a liberdade. De uma maneira com consciência, com solitude, entendendo o que ela pode te trazer. Trazer coisas boas e coisas ruins. A gente precisa entender o que é isso. Outro maravilhoso da história, Nelson Mandela e o Apartheid. Ele lutou contra o fim do Apartheid no país dele. Ele ficou preso, gente. Ele ficou preso porque ele lutou pelo Apartheid de 1964 a 1990. Já procuraram a história do Nelson Mandela? Procura. Tenta entender um pouquinho o que é uma pessoa ficar presa por causa do Apartheid do país. Porque ele lutava por uma ideologia dentro do país dele, por uma liberdade, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Palavras de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Como que faz? Por que nós ensinamos os outros, os nossos filhos, né? Por palavras, às vezes a gente usa palavras tão mal colocadas, não é? Às vezes a gente fala algumas coisas e a gente coloca as palavras de uma maneira errada. E quanto que essas palavras vão trabalhar na cabeça das crianças, né? A forma como você fala, o jeito, o que você quer dizer naquela hora, como você quer expressar. Se as pessoas podem ser ensinadas a odiar as pessoas, se você acha que você tem o direito de não deixar eu não gosto de falar essas coisas não, mas às vezes as pessoas se sentem superior, né? De uma forma
péssima, por exemplo. É difícil de explicar, mas assim, é que eu não gosto de falar algumas coisas, eu não gosto de falar. E a Cidinha tá aí, a Silvana tá aí, elas me conhecem daqui do prédio. Eu sou avessa a qualquer tipo de injustiça ou de situações que ferem as pessoas, situações que constrangem as pessoas. Eu sou realmente avessa a isso. O que te dá o direito de fazer alguma coisa? O que dava o direito aos brancos de matarem os negros? O que dá o direito de uma pessoa gritar com a outra? Como que você acha que o seu filho que você está criando um filho, uma filha? Como que você acha que o seu filho, se você grita com a sua esposa, se você xinga a sua esposa, se você xinga o seu marido, se você grita com o seu marido, se você grita, se você escandaliza, como você acha que você está criando ele? Para ele gritar com a esposa dele? Que dá o direito de você gritar com a sua esposa? Quem te deu essa liberdade? Quem te deu essa liberdade de você gritar com o seu marido? Quem te deu a liberdade de você espancar uma pessoa? Quem te deu a liberdade de você humilhar alguém? Por que os negros apanhavam e os brancos não? Por que a liberdade deles era em cima de um chicote e a dos brancos não? Qual que é a liberdade que uma pessoa tem de espancar a outra? Quem que deu essa liberdade a ele? Por que ele tem? Foi passado alguma coisa? Ele tem uma divindade? Ele tem alguma coisa? Nem as pessoas mais repletas de energia boa são as que menos são agressivas. Liberdade é uma coisa muito terrível, gente, para você exercer se você não sabe, né? Eu tenho a liberdade de bater em alguém, de espancar, de matar. É isso. Quando eu falei que eu não queria falar sobre essa live, que eu quase desisti, de verdade, eu quase desisti mesmo, porque eu achei que eu não saberia falar, e eu acho que eu não sei mesmo, eu acho que, de verdade, eu acho que aqui eu começo a falar algumas coisas, eu não sei se eu tenho direito de falar tudo isso. A gente não sabe, né? Quando tá falando a coisa certa pra alguém. Mas é isso. O que te dá o direito? É uma coisa muito séria pra gente pensar. O que te dá o direito de pensar alguma coisa de alguém? Por que você tem a liberdade de julgar uma pessoa? A gente sempre pensa na nossa liberdade, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu vou falar isso pra você, eu vou falar isso pra você, eu tenho... Você tá tirando a liberdade de alguém quando você faz essas coisas. É você quem tá começando a prejudicar a outra pessoa quando você faz essas coisas. Tô certa pensando assim? Não sei. É a minha opinião. É a minha opinião. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Quando alguém... Vou falar um negócio bem sério pra mulherada agora, tá? Pros homens também. Mas quando um marido, quando um companheiro, pra começo de conversa, quando ele bate em alguém, bate em você, eu sei que é difícil, mas você tem que procurar ajuda. Quando você procurar ajuda, mantenha o que você falou. Ele me bateu. Mantenha. Não fuja. Ele vai voltar atrás de você e vai falar assim: ai, ele tava dando uma hora da raiva. Não vou falar palavrão, mas olha, vai catar o caminhão que você caiu, meu filho. Mantenha, gente. Se você teve a coragem de denunciar, mantenha a denúncia. É só assim que você vai conseguir se libertar. Você vai conseguir sua liberdade. Minha filha falou uma coisa esses dias que eu achei muito importante. É muito difícil para as mulheres ainda falarem sobre violência. É muito difícil. E eu entendo o que ela fala. Eu venho de uma outra geração, ela vem de uma geração muito mais forte, assim, forte no sentido de exercer o seu direito de liberdade. Quando um homem quer te privar de muitas coisas, por exemplo, não pode conversar com as amigas, não pode sair na rua, tem alguma coisa errada. Quando a mulher é muito desconfiada do marido também tem coisa errada, sabe? Você tem que viver uma relação saudável.
Relações tóxicas não vale a pena. Quanto que é saudável o seu relacionamento? A sua esposa o tempo todo fica futricando, você tá dando motivo? Ou o quê? Seu marido o tempo todo não pode conversar com a amiga, você não pode tomar um café com a amiga, você não pode usar seu celular, ele fica o tempo todo no seu celular, ou então a sua esposa fica... Cadê a privacidade? Cadê a liberdade? Ah, quando você casa, você não tem mais liberdade, gente. Não é assim? É relacionamento, não é cárcere privado. Vamos pensar um pouquinho, né? Mas o que eu quero mesmo é dizer pra vocês, tomara que tenha feito sentido qualquer coisinha, de verdade. Porque quando eu fico aqui pesquisando as coisas pra falar pra vocês, falando, sabe? Às vezes eu tava conversando com a Fernanda hoje eu tava conversando com ela e falando que é muito difícil fazer live, sabe? Porque eu tenho que pesquisar muita coisa, eu fico dias pesquisando as coisas pra falar pra vocês. Não falo assim, chego aqui, despejo um monte de coisa. Não, eu fico pesquisando, buscando pra poder falar uma coisa que tenha consistência. Eu já falei que eu tenho medo de falar coisa errada e eu tenho mesmo. E quando eu estiver errada, eu quero que vocês me corrijam e falam, não, Simone, não é assim que acontece. Não, Simone, eu não penso assim. Me chama lá no direct, fala pra mim, não, Simone, não fez sentido. Isso daí não tá certo. Eu acho que vocês têm que me falar. Faz muito bem pra mim quando vocês falam que fez sentido ou que não fez sentido, né? Porque eu acho que a gente precisa saber ter um feedback desses pra eu continuar fazendo ou não. Eu venho toda quarta-feira aqui falar com vocês, mas eu não sei se tem algum significado isso. Às vezes passam por aqui, tem 30, 40 pessoas quando eu fecho a live. Hoje tinha 30 pessoas, a hora que fechou aqui, que foi embora a live, tinha 30 pessoas, então quer dizer, vai fazendo e até o final da semana, ai, também te amo, morrer. Até o final de semana tem 300, tem 400 visualizações. Então eu quero que faça sentido. Se não fizer sentido, não tem por que ficar aqui. Não tem por que passar alguma coisa pra vocês. Né? Eu acho que se faz uma diferencinha pra alguém, já é bom. Eu falo como que se eu quisesse, eu falo pra vocês como se alguém falasse pra mim, como eu gostaria que as pessoas falassem pra mim. Porque quando você fala alguma coisa de coração para as pessoas, quando você fala com o sentido de ajudar, quando alguém vem me falar assim, eu absorvo aquilo. A gente absorve coisas boas, né? E isso faz bem. Então eu falo como se eu fosse falar, como eu gostaria que alguém falasse para mim. Os filmes que eu acho interessante pra gente saber quando as liberdades foram privadas. Gladiador. Sou apaixonada pelo filme. Gladiador, eu sou apaixonada. A Cor Púrpura, assistam. É um filme que dói também. Dói. É um filme que dói o coração. Histórias Cruzadas. Quem já assistiu Histórias Cruzadas? Histórias Cruzadas, gente, é um filme de babá. Maravilhoso. Adoro, adoro. Tem uma cena lá maravilhosa. Adoro. Só pra vocês terem uma ideia, quem não assistiu ainda, tem uma das mulheres lá que ela faz uma torta de... não posso falar. Assistam, é muito bom. Estrelas Além do Seu Tempo. Outro filme maravilhoso. Tem mais sugestão de filme? Quem tem, passa, que eu vou colocar nos stories. Vou colocar pra gente ver. Quem tiver tema pra gente falar semana que vem, me passa. Quero saber o que vocês querem conversar. A respeito do quê? Tá bom? Ó, beijo, minha gente. Fiquem com Deus.